enquadramento de nós dois aí. Tá bom, Dudu, tá ok. A da Sônia eu arrumei já e o teu tá bom. Tá certinho. Então tá. 1, 2, 3 e gravando. Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao canal da Associação Espírita Teresa de Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem o objetivo de incentivar, divulgar e pesquisar os 12 volumes das revistas espíritas publicados por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje, como deixamos o gancho no programa passado, vamos dar continuidade ao assunto Partido Espírita. No programa anterior falamos do artigo que está na Revista Espírita de julho de 1868 e hoje vamos dar uns pitacos também no artigo que está na mesma revista de 1868, só que do mês de agosto. Que também tem o mesmo título. Que também tem o mesmo título, né? O Partido Espírita. PE. Qual é o número, Sônia, do partido? Pois então. Não tem número. Não e hoje 58. 58, primeiro ano da revista. Deu, tá definido. Ou 57, né? O número Foi 57? 1857 da fundação do Espiritismo. Então decidido, 57. E damos continuidade a esse tema tão interessante. Estão comigo os companheiros Felipe Rocha e de volta ela, a bela Sônia Hoffmann. Eu voltei. Olá a todos que estão nos assistindo. E hoje vamos, então, dar essa continuidade a esse estudo sobre um artigo que é bastante interessante, que é bastante importante, que a gente possa perceber e analisar e refletir sobre ele. Afinal de contas, o partido político, o partido espírita, nos remete a uma questão de uma formação de política. E nós vivemos e convivemos com uma política todos os dias, uma política em nossas casas, uma política com a nossa vizinhança, uma política em todas as instâncias, nós temos ações políticas. Então, nós estamos aqui hoje também para dar continuidade e falar sobre o Partido Espírita. E é um prazer e é uma satisfação estar conversando com vocês. E sempre lembrando para todos aqueles que não têm a oportunidade de manusear a revista assim, de uma forma física, em documento, então podem ir até o site da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br, e lá baixar gratuitamente todas as edições da Revista Espírita e fazer a leitura dos vários artigos. Então, só daqueles que nós estamos comentando, que nós estamos aqui trabalhando e incentivando vocês a todos a lerem e a lerem na íntegra, mas também outros mais que estão lá e que são bastante importantes e fundamentais para o nosso conhecimento e para a ampliação do nosso conhecimento sobre o Espiritismo. Então, antes de eu terminar o tempo da palestra, de tanto falar, deixa eu dizer oi para o Felipe. Oi, Felipe, tudo bom? Oi, Soninha. Oi, Dudu. Olá, pessoal de casa. Então, no programa anterior, bem como o Dudu já falou, né, a gente fez um ensaio aqui do pensamento político, a gente falou bastante coisa. A Sônia não estava, daí a gente teve mais tempo para falar, né, Dudu? Acabaram revelando o que eles pensam de mim. Sempre tem um jeito de revelação. Já criamos uma dissensão dentro do partido. Nós já não temos unidade para o voto do número do partido. Eu queria 58, Dudu 57. Agora já criamos uma briga com a nossa
colega de partido. Então já vê que já tem uma divisão. As brincadeiras à parte, pessoal, a gente conversou bastante coisa, né, sem a menor intenção de convencer ninguém, né, mas que abrissem algumas dúvidas, realmente que as pessoas pensassem um pouco sobre aqueles pontos que a gente trouxe, que reflexionassem com o Kardec, né, e com tantos outros pensadores que pensaram sobre a política. E a nossa proposta é filosofar em cima disso, né? Felipe, mesmo porque ele também ele faz uma questão assim, porque o correspondente que apresenta aquilo que ele leu sobre o Partido Espírita, o próprio Allan Kardec teve um momento em que ele também apoiou, mas ele deu um outro enfoque do porquê é que poderia ser ou não ser um partido espírita, não é? Então ele também ele olhou essa moeda nas duas faces, não é? Na face do aprovar e do não assim fortalecer a ideia do correspondente. Então é importante que todos nós tenhamos esse processo de reflexão, tá? Uhum. Pronto, fechei parênteses, vai. E a gente acha importante continuar essa reflexão, né? E hoje vamos tentar filosofar um pouco, porque filosofia é realmente comparar as coisas do dia a dia com a realidade, né? Então é tu pegar o que acontece, o que ocorre, o mundo à nossa volta e tentar extrair o conhecimento disso e relacionar isso com a verdade, digamos assim, a busca pela verdade, né? A busca pelo conhecimento, né? Então a gente vai tentar pensar um pouco assim, enxergar um pouco hoje como Jesus pensava, né? E definir essa forma léxica, né? Que o Kardec colocou para o partido, né? Como ele entendia o partido. Né? Ele define essa semântica para que não haja dúvida, né? E acho que a gente inicia por esse texto, certo, Dudu? Isso mesmo. Então tá, a gente vai ler Bom, prossiga. Não, pode falar. Não, eu ia partir para a leitura, fala aí. Mas se vocês não querem falar, falo eu. Pode falar, Felipe, eu te deixo. Pode ir lá. Não, então tá. Então eu vou iniciar a leitura aqui do trecho e depois a gente comenta. Tá com saudade, né, Dudu? A Sônia tá com saudade de falar, né? Tá. Faz uma semana que ela não fala conosco. Então vamos lá. Quanto ao mais, faça o que quiser, o Espiritismo não pode deixar de ser um partido. Com efeito, que é um partido, abstração feita da ideia de luta, é uma opinião que não é partilhada senão por uma parte da população. Mas essa qualificação só é dada às opiniões que contam um número de aderentes bastante considerável para chamar a atenção e representar um papel. Ora, não sendo ainda de todos, a opinião espírita é necessariamente um partido em relação às opiniões contrárias, que o combatem, até que o tenha unido a todos. Em virtude de seus princípios, ele não é agressivo, não se impõe, não se subjuga, não pede para si senão a liberdade de pensar a sua maneira, mas desde que é atacado, tratado como pária, deve defender-se e reivindicar-se para si o que é de direito comum. Ele o deve, e é seu dever, sob pena de ser acusado de negar sua causa, que é a de todos os irmãos em sua crença, que não poderia abandonar sem cobardia. Entra, pois, forçosamente na luta, por maior repugnância que experimente. Não é inimigo de ninguém, é verdade, mas tem inimigos que procuram esmagá-lo. É por sua firmeza, por sua perseverança e por sua coragem que lhes imporá. Suas armas são completamente diversas das dos adversários. Também é verdade. Mas não deixa de ser para eles, e apesar deles, um partido, pois não lhe teriam dado esse título se não tivessem julgado bastante forte para contrabalancear. Ou seja, o Espiritismo ele mantém uma consistência, e dentro dessa consistência moral e intelectual, não é? Dessa consistência que faz e que une pessoas, e que une
pessoas que possam e que também traz os seus princípios, e muitas pessoas dizem, no Espiritismo não tem dogmas, mas esquecem de entender o que realmente seja dogma, assim como muitas vezes esquecem do que realmente seja a palavra política, para envolver aquilo que se diz de um partido, porque necessariamente dentro de um partido, não precisa haver polêmicas, dissensões, brigas e questões assim, mas pode haver, dentro daquele processo de consistência, reflexões que vão enriquecer cada vez mais e que dão subsídios para que nós possamos, de alguma forma, rebater ou esclarecer algumas questões que as outras pessoas tragam. Então, falam assim, o Espiritismo não tem dogmas. Mas o que é dogma? Dogma, se nós formos ao dicionário, vamos ler lá no dicionário, que é um conjunto de princípios ou de preceitos que mantém assim, a constituição de uma religião, de uma seita ou de alguma doutrina. Então, nesse sentido, o Espiritismo tem dogmas, porque ele tem princípios, né? Porque se ele não tivesse princípios, o princípio da reencarnação, o princípio da pluralidade dos mundos, várias questões que traz como princípios, ele tem, e nós vamos entender isso que está escrito lá no próprio Livro dos Espíritos. Mas a questão do partido, e agora voltando para a questão do partido, muitas pessoas dizem, falar em partido é falarmos em política, mas o que nós estamos fazendo todos os dias? Não é? E o que é que realmente representa política e um partido? Porque o Espiritismo tem uma consistência. Nós não podemos negar essa consistência moral que existe dentro do Espiritismo, né? Que todos aqueles que estudam em profundidade mantêm isso aí tudo. Só que, como nós vamos encontrar nesse artigo, não há partidários, e sim adeptos desse conjunto de consistências, não é, Felipe? É isso, né, Sônia? É interessante também que ele fala ali sobre a questão das armas que o Espiritismo usa, né? Quais são as armas que nós utilizamos, né? É a consistência, uma delas, é a ciência, é a filosofia, é a razão. Né? Então, quando nós nos declaramos, autodeclaramos espíritas, nós estamos aderindo ou absorvendo ou estudando, ou pelo menos nos inclinando a uma série de preceitos que eles nascem de dogmas. Porque quando a Sônia fala de dogma, é interessante a gente pensar, pessoal, que toda filosofia e toda ciência, ela precisa ter um início. Quando a gente vai estudar lá a obra de Platão, por exemplo, no último livro do Platão, Fédon, Sócrates não continua a conversa até que as pessoas admitam a pré-existência e a pós-existência da alma. Porque é impossível ele partir para reflexões mais profundas sem definir antes que a alma existe. E assim é impossível a gente partir para reflexões mais profundas e lógicas mais consequentes sem a gente definir alguns pontos, né? Então a reencarnação, muito bem como disse a Sônia, é um dogma. Ainda que a gente prove ela, ainda que a gente tenha ela como lógica, a gente precisa admitir ela para que a gente continue a nossa reflexão. Não admitindo ela, a lógica, ela é um princípio, né? A lógica não continua. E dentro da política, a mesma coisa, né? Porque o Kardec vai dizer alguns princípios ali, vai dizer todos os princípios da doutrina, e nós vamos ter que reflexionar a partir deles, e nós vamos nos pôr à defesa de ideias. Né? Nós vamos nos pôr, nós somos contra o aborto, por A, B e C, né? Em tais e tais e tais casos, assim, assim, assado. Por quê? Por isso. Mas eu não acredito nisso. Tudo bem, mas a minha posição é essa, porque eu creio nisso e eu continuo a defender essa ideia. Isso é uma arma, é uma posição que o Espiritismo deve assumir perante as suas ideias que vão ser defendidas. Né? A gente não pode partir para assim, não, eu defendo isso, mas o outro não defende, então eu não vou defender a minha ideia porque ele não acredita. Não, a tua ideia é a partir das tuas crenças, não é da crença do outro.
A defesa Sim. da tua ideia vai a partir das tuas crenças. Tu pode apresentar os teus argumentos, né? E deve apresentar. São essas armas que nós temos, né? A consistência, a disciplina, o estudo, a ciência, né? A argumentação. Então, essas armas nós vamos utilizar. Isso são próprios de um partido, não é, Dudu? Isso, e não são armas assim letais, são armas, instrumentos de reflexão. E é aí que nós temos que nos apegar ao que o Kardec está falando, apresentando, não é? De que, partindo naquela questão de dissidências, de brigas, de questões rasas, não, o Espiritismo, nesse aspecto, o Espiritismo não é um partido, mas no aspecto quanto a uma consistência, a um conjunto de reflexões que mantém, que nos dão condições de conversar e rebater algumas questões que tragam, é um partido, né? Nesse aspecto aí, é. Então, é importante nós fazermos essa leitura. Mas como nós somos bons adeptos do Espiritismo, nós vamos possibilitar que o Eduardo fale alguma coisa. Muito obrigado pela deferência. pelo tempo conseguido. Fale, senhora. É interessante perceber que nesses artigos, né, de 1868 já havia essa visão de partido negativa, de cisão, de briga, de luta, de divisão, que temos até hoje. Por isso é difícil a gente imaginar, né, um partido espírita sendo criado para participar de câmaras federais, né, de senados, onde existe sempre, e sempre existiu, né, e talvez por muito tempo existirá, conchavos políticos para que seus projetos sejam aceitos, votados, né, e sancionados, muitas vezes, por um presidente de um outro partido que não tem nada a ver com o seu. Né? Então, muitas vezes, a gente percebe, e isso desde o tempo de Kardec, né? Nos vários partidos que já existiam na França daquela época, vários partidos tendo que abrir mão de ideias, de filosofias, né? De até dogmas mesmo, né? Que eles achavam justos, legais e que serviam para o bem comum da sociedade, abrirem mão para que pudessem, né, compartilhar com outros partidos um projeto mais amplo, onde coubesse, né, um pouco das ideias de cada um. Não dá para fazer isso com o Partido Espírita, principalmente porque nós temos nossas leis, né, além da nossa filosofia, nós temos nossas leis que são as leis divinas, as leis naturais que podemos ver na terceira parte do Livro dos Espíritos. Não podemos abrir mão de defender nenhuma dessas leis, né, para nos coligar a outro partido que defende alguma coisa que vá contra essa lei. Né? Isso não existe, não é possível isso. Por isso, tem esse lado também, né, de ser quase impossível, né, o Partido Espírita vencer as suas propostas por esse aspecto, né, de ter tanta... De uma coligação com outros partidos que não têm a mesma linha filosófica ou moral, não é? E propostas que vão contra a doutrina espírita, contra a moral espírita, principalmente. Né? Esses temas, por exemplo, que estão em discussão até hoje, do aborto, da eutanásia, né, do uso de armas. A briga é constante. Por quê? Porque uns defendem, outros não defendem. Né? O espiritismo tem a sua posição firme, convicta, e não vai abrir mão. Ou seja, então é melhor, né, o espiritismo ficar como um movimento espírita, onde pessoas possam realmente cobrar dos políticos que estão aí, os políticos oficiais, né, partidários,
cobrar justamente a nossa posição diante de questões polêmicas como essa, né? E fazer isso de qualquer maneira que influencie a opinião pública, indo para a mídia, indo para as ruas, como algumas religiões fazem suas passeatas, né? Ou seja, também colocar as nossas posições morais e filosóficas para o público em geral através de meios legais, meios lícitos, sem ter que fazer coligações ilícitas e muitas vezes escusas. Não é isso, Felipe? É a barreira que a gente encontra, né? É a barreira que a gente encontra da disseminação das nossas ideias, né? Porque quando a gente pode ter uma bancada, a gente pode ter pessoas que pensam, a gente vai ter pessoas que vão defender, né? Mas a gente utilizar as alavancas políticas, as ferramentas políticas disponíveis, né? A gente vai ter que estar agindo, interferindo em outro sistema que vai e contra o que a gente pensa, né? Não fazer o que a mão direita, não deixar saber a mão direita o que faz a esquerda. Na política isso é impossível. Se tu tá querendo convencer uma massa de alguma coisa, tu tem que divulgar, tu tem que mostrar, tu tem que... Então, são vários preceitos que seriam complicados da gente ter força como partido, e o pior, né? Quem teria coragem de se dizer, não, eu sou governador espírita? E complicado, né? Se eu fosse governador, eu falaria que eu era espírita, mas eu não poderia querer ganhar os votos das pessoas espíritas simplesmente porque eu sou espírita. Então entra em outras reflexões um pouco mais complicadas da gente entrar, e aí também tu vai se posicionar a favor de um assunto ou contra. Então, mas o cara é espírita e pensa isso, né? Porque tem todo um pré-julgamento, às vezes não tão bem desenvolvido sobre o assunto, né? Porque a gente tem opinião sobre tudo, a verdade é essa, né, Dudu? O ser humano como um todo tem opinião sobre tudo, mesmo sem ter estudado nada, né? Sem ter lido nada. Nesse aspecto, Felipe, tu estás falando sobre essa questão de sem ter estudado nada, e isso é muito mais perigoso ainda, porque a gente percebe que dentro do próprio movimento espírita, há muitas pessoas que estão dentro do movimento espírita que não estudaram os preceitos fundamentais do próprio espiritismo. Exato, né, Sônia? O Aristóteles tem uma clareza fala, né? Do que seja o próprio espiritismo. Eles gostam do espiritismo, eles são simpatizantes do espiritismo e muitas vezes né, falam e até se dizem trabalhadores, mas estudaram realmente. Então, nesse aspecto, até há uma diretriz que não se trabalhe com questões de políticas dentro das instituições espíritas. Por quê? Porque isso vai gerar polêmica. Vai gerar polêmica por um motivo muito simples. As pessoas não estudaram o espiritismo. Porque se tivessem estudado o espiritismo, se tivesse uma clareza de opinião, se tivesse uma consistência de estudo, elas estariam tranquilas, elas poderiam falar sobre qualquer questão, seja partidária, seja científica, seja o que for, elas poderiam se posicionar. Mas, como isso não acontece, então o que se faz? Não se fala sobre o assunto. Né? Não se fala sobre sexo, não se fala sobre drogas, não se fala sobre isso, sobre aquilo, sobre uma série de outras tantas questões que, infelizmente, a gente sabe que em muitas instituições é proibido falar. Até mesmo, muitas vezes, dizem que não leiam tal livro. Isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado. Porque até eu ia falar a frase do Aristóteles, que é muito. Ele não é bem assim a frase dele, mas eu vou passar o que ele quer dizer. A opinião da pessoa. Quando as pessoas souberem que a sua opinião vale proporcionalmente ao tempo que ela gastou para ter aquela opinião, o mundo seria melhor. Por quê? Porque se eu souber que a minha opinião é de um jornal que eu vi ali, gastei 5 minutos ou não, ela é uma opinião que eu refleti, que eu li um livro a favor, que eu fui ler um livro contra, que eu li um assunto satélite sobre aquilo. Bom, agora eu começo a ter uma opinião formada sobre aquele assunto, né? Beleza. Então a minha opinião tem algum valor. Agora, se a minha opinião é
de uma matéria que eu vi, do que eu ouvi falar, de uma campanha política. Essa é a minha opinião sobre aquilo. E muitas vezes tu tem que saber que a tua opinião não vale, né? Não vale tanto assim, que tu não desenvolveu sobre ela. Né? E muitas vezes até fundamentada numa fake news. Né? Exato. Recebe uma fake news no celular, já sai julgando alguém, né? Ou um movimento, ou julgando. Ah, mas falaram tal coisa. Tá, mas tu foi a fundo. Tá, e agora, a partir de que tu viu que isso é verdade, vamos fazer um segundo passo. Quais os efeitos disso? Quais as consequências? E o que levou a isso? Quem são os responsáveis? Então, assim, é muito complicado hoje, porque a gente vive num mundo cheio de respostas que as pessoas não sabem fazer as perguntas. Né? A gente tem resposta para tudo hoje, só que a gente não sabe perguntar, porque a gente não tem mais base. E nem interpretar a pergunta. Muitas vezes as pessoas dizem: eu gostei muito da resposta de O Livro dos Espíritos, mas o importante também não é somente estudar a resposta em O Livro dos Espíritos, mas também estudar as perguntas. Porque naquele momento que o Kardec fez uma pergunta, havia um porquê, havia uma reflexão naquilo ali. Então, uma estratégia, né, Sônia, para fazer aquela pergunta. Sim, havia estratégia. Então, perguntas e respostas precisam ser estudadas. Não é só, não, eu vou ler a pergunta e vamos estudar a resposta. Não, vamos estudar pergunta e resposta. Né? Refletir sobre aquilo tudo. Então, se nós temos dificuldade para fazer muito disso, quanto mais falar sobre um partido espírita, não é? E sem entender exatamente o que seja a política. O que é polis, não é? Agora, a que eles estavam se referindo quando estabeleceram essa palavra? Vamos deixar aqui para vocês investigarem realmente o que seja uma política, o que seja falar em política, o que é trabalhar, de onde surgiu a palavra política. E uma pergunta aqui: Jesus foi político? E aí? Vocês têm alguma resposta para dar? Até antes de responder isso, né, que seria um bom tema para se levar para dentro da casa espírita, mas eu acho que, pelo que a gente ainda vive de discussões, né, do clima de discussões políticas no Brasil, sinceramente, na minha opinião, a gente não está preparado para discutir política dentro da casa espírita. É um assunto polêmico, mas eu digo por quê. Nós vimos, na época da pandemia, né, onde se conversava, se discutia muito pelo WhatsApp, né, e outras plataformas de comunicação. Quando chegaram as eleições, né, o que aconteceu? Famílias se dissolveram, amigos, né, desfizeram seus laços, muita gente não falou com familiar, com amigos, ou pessoas ou seja, colegas de trabalho. Né? Porque não havia o respeito, não havia discussão das ideias, a coisa partiu para o campo pessoal. Então é isso que eu acho que até dentro da casa espírita, mesmo com todo mundo dizendo aqui é uma família, né? Dentro da casa espírita é uma grande família, né? E por isso mesmo, sabe? Se houve distensões, se houve brigas nas famílias por causa de políticas, né? Parentes não se deixaram de se ver, na casa espírita, né? Mesmo com todo o estudo moral que existe, o incentivo a isso, né? de respeito ao ser humano, né? É um assunto que ainda, acredito, não estamos preparados para discutir, porque, na verdade, o que se deve levar em conta é o respeito às ideias e às posições políticas de cada um. Isso ainda não acontece. Mas esses contrapontos e esses pontos e contrapontos, Allan Kardec apresenta nesses 2 artigos, onde ele vai falar sobre a questão da formação de um partido político, de um partido espírita, né? De haver ou não haver essa consistência. Então, é importante que as pessoas
parem e peguem e leiam esses 2 artigos e analisem e comecem a pensar um pouco mais sobre esses 2 contrapontos, porque o Kardec vai apresentar isso aí. Em um momento, ele não é favorável à formação de um partido político, mas chega em um outro momento, quando ele começa a esclarecer do que realmente deva ser, não no que é o partido, mas naquilo que deva ser, não é? Para aquilo que deveria ser realmente, então, naquele sentido, no sentido daquilo que deveria ser realmente, sem utopias, mas numa base bastante realista e bastante convicta, o Espiritismo poderia ser um partido, mas ele não é, porque não tem. Só Né? que não vingaria, mesmo a Não vinga. formação, né, do Partido Espírita fosse como Kardec gostaria, quando ele fosse lá discutir as propostas no Congresso, isso aí se perderia. Ah, sim. Porque os outros partidos não são assim. Mesmo porque teve, no primeiro artigo ele apresentou um rol de partidos, né? Partido liberal, partido, enfim, Republicano, republicano, enfim, um rol de partidos. Se já naquela época já existia aquele rol todo de partidos, se ele olhasse hoje o que existe de tantos partidos aqui dentro da nossa política brasileira e da política mundial, meu Deus, né? Ele ficaria, meu pai do céu, olha que. E a gente até surgiu. comentou isso aí, né, Dudu? A quantidade de partidos que teve e também, assim, a quantidade de movimentos ideológicos que as pessoas muitas vezes pegam as bandeiras e nem pararam para ler. Né? Aí a gente pergunta assim, naquelas brigas, quem leu o estatuto do partido? Quem leu os objetivos do partido? Ninguém. Olha, 95% não leu. Quem sabe o que é democracia? Qual a diferença de uma democracia para uma oligarquia, para uma aristocracia, para um sistema federalista? O que muda? Qual é a diferença de um parlamentarismo para um presidencialismo? A gente não sabe. Mas aí se fala, tem um partido a favor do parlamentarismo. Querem acabar com a república. Mas sabe o que é? E Não sabe, estudou. quando se fala no anarquismo, então, as pessoas dizem, é tudo uma bagunça, mas não é. O anarquismo não tem nada a ver com bagunça. O anarquismo é a ausência de poder, né? A ausência de poder do Estado. Mas então. assim, se a gente entrasse nesse nível de discussão, será que dá certo? Seria discussões com certeza muito mais calmas, porque a nossa própria consciência vai nos dizer que não temos como ter certeza. São ensaios, são hipóteses. Vamos pegar elementos que deram certo, locais que deram errado, e a gente pode discutir ideias. Agora, quando a gente discute pessoas, a gente está num nível abaixo de discussão. Né? A gente entra no personalismo, a gente entra num local onde é possível haver desavença, né? A gente entra na questão de time, né? É o gremista brigando com o Colorado, é o flamenguista brigando com o vascaíno, né? E assim por diante. Nunca se vai chegar num consenso, porque não há discussão de ideia, há discussão de paixão. Concorda, Dudu? Concordo, e já estamos terminando, né, Felipe? Infelizmente a gente está chegando no fim aí já. E para responder a Sônia, se Jesus era político, sim, foi um dos grandes políticos, assim como foi um grande pedagogo, um grande psicólogo, né, e um grande filósofo. Ele também foi um grande político, só que não deixaram ele agir. Né? O consideravam um grande revolucionário, e foi, mas não no sentido que eles, né, pensaram de ameaça de poder. Sabe? E o que aconteceu? Mataram Jesus. Só que, felizmente, né, as ideias políticas, morais, filosóficas de Jesus vingaram e estão aí até hoje. Porque ali também havia uma consistência moral e intelectual, né? Pois é, e os partidos, os fariseus, os sacerdotes, né, dos saduceus, oficiais, não queriam esse partido de Jesus. Né? Ficaram com medo desse partido de Jesus. Por quê? Porque a essência mais forte do partido, que era o amor de Jesus, causou muito medo a eles.
E a história mostrou que eles estavam certos de terem esse medo, né? Porque, no final, Jesus venceu, eles todos. E é isso aí, gente. Um abraço a todos. Daria papo para mais um programa, mas não vamos, né? Deixa para uma oportunidade lá na frente, a gente pode voltar com esse tema. Então, um abraço político a todos, um bom sentido. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo encontro. Não esqueçam de dar o seu likezinho, de deixar o seu comentário se gostou ou não gostou, de gravar a nossa legenda e de apertar o 57 na urna lá no dia das eleições, não é isso, Dudu? E compartilhem também, por favor, compartilhem. Boca de urna, por favor. Boca de urna, faça uma boca de urna. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um abraço.